Boa noite, queridas Elizabeth, Gislaine, Patrícia, Beatriz e Bárbara. Começa hoje o curso Três Vezes Shakespeare. Sejam bem-vindas, muito obrigado por prestigiarem essa aula inicial, né? Muito obrigada também. Primeiro, eu vou fazer um pedido esquisito para vocês, né? Já tem que começar logo com um negócio estranho, que é assim, eu não quero que vocês esqueçam tudo que vocês sabem sobre Shakespeare, tá? Mas eu quero que vocês esqueçam a impressão geral que existe acerca de Shakespeare. Eu vou explicar isso a partir de uma foto. Não é do Shakespeare, obviamente. Essa foto aqui é da cidade de Milão, em 1901, quando da morte do compositor de ópera Giuseppe Verdi. Vocês podem ver que tinha gente, né, subindo no poste, né? Em tudo quanto é lugar, parecia um formigueiro. Acredita-se que 300 mil pessoas estivessem presentes. Foi um dos maiores funerais de toda a história. Só para vocês terem uma ideia, do Abraham Lincoln tinha 150 mil, né? Pegou só a metade. E o interessante é que Milão, nessa época, tinha 490 mil pessoas. Então, 60% da cidade, mais de 60% da cidade, além de algumas pessoas que vieram de fora, estavam presentes, né, no funeral do Verdi. E o Verdi era um autor de ópera. Qual é a comparação que eu estou querendo fazer? Um autor de ópera, naquela época, era extremamente popular. A ópera era, na verdade, uma arte muito popular. Pessoas iam à ópera, cantavam óperas, né? Conheciam, tocavam, né? Com seus instrumentos, os trechos de ópera, as áreas da ópera, né? Mas a ópera hoje, para nós, é uma coisa distante. A ópera hoje, para nós, é uma coisa que parece refinada. Quando você vai, na verdade, ouve as óperas e vê o libreto, né? No caso, a letra das óperas, os diálogos, né? Você vê que tem coisas refinadas e tem coisas extremamente populares, né? Então, a mesma coisa acontece com Shakespeare. Shakespeare era um autor extremamente popular. O teatro dele, como a gente vai ver, ele era frequentado por todo mundo, né? As prostitutas, os batedores de carteira, os aprendizes de ofício, né? Os grão-mestres, os pequenos nobres, né? Os funcionários do governo, só reis, rainhas e os nobres mais importantes que não iam porque as companhias se apresentavam na própria corte, diante dos próprios soberanos, primeiro da Elizabeth, depois do Jaime, né? Do Jaime I. Então, a gente tem que afastar essa ideia de Shakespeare como uma coisa distante de alta cultura, né? Numa peça de Shakespeare, hoje a gente vai trabalhar um pouquinho, um trechinho do Romeu e Julieta, a gente vai ver que nós temos as piadas mais grosseiras, obscenas, machistas, e dezenas de versos adiante, a gente tem um trecho belíssimo, lírico, romântico, cheio de poesia, tudo isso sempre misturado, né? Vai haver personagens, né, delicados, sofisticados, e vai de repente ter uma ama, né, que só fala grosseria, que só faz menções, digamos assim, eróticas à sua antiga, de quem ela foi a ama de leite, que no caso seria a Julieta. Então, o Shakespeare ele deve ser encarado dessa maneira, como algo muito mais misturado, como algo que tem cultura popular e alta cultura misturado ao mesmo tempo que naquela época nada disso era separado, tá? Bom, então vamos lá. Vamos começar por, por Shakespeare, né? Esse desconhecido. A gente conhece algumas coisas, mas desconhecemos muitas coisas sobre o Shakespeare, né? Ele é conhecido mundialmente, ele é celebrado, né? Mas, por exemplo, nós não sabemos como era o seu rosto. A gente não sabia, não sabe realmente como era Shakespeare. Vou mostrar aqui.
Não, não é Midsummer Night Dream, não é esse. Espera aí. Não, é outra coisa aqui. Espera aí. As três imagens que a gente tem de Shakespeare são essas aqui. A primeira é uma imagem muito interessante, essa aqui da esquerda, tá? Ele estava vestido de preto, né? E o tecido preto era um tecido caro, porque se gastava mais tinta, então mostra já alguém que alcançou, né, um certo nível social. Aqui não dá para ver, mas ele tinha um brinquinho na orelha esquerda, né? E um olhar bem esperto, bem interessante. Qual o problema? O problema é que a única coisa que a gente sabe sobre esse quadro, né, que foi doado depois à National Gallery e foi, digamos assim, o quadro que estreou a National Gallery, o acervo da National Gallery na Inglaterra. Esse quadro a gente sabe que ele estava exposto em Londres em 1660. Só que o Shakespeare morreu 44 anos antes. 40 anos depois da morte de Shakespeare, por conta da expectativa de vida, praticamente mais ninguém estava vivo que tivesse conhecido Shakespeare e que lembrasse como ele era. Então, nós não podemos ter certeza que esse quadro representa o Shakespeare agora. Que ele era dessa época, de 1660, isso aí os especialistas concordam, tá? A segunda imagem que a gente tem do Shakespeare é a pior delas, né? É a imagem que apareceu no First Folio, que foi uma coleção saída 7 anos depois da morte do Shakespeare, de 36 peças dele. Essa imagem aqui está muito pequena, né? Mas, na verdade, ela é a pior delas. Um olho é maior do que o outro, né? A boca está meio fora do lugar. Ela foi feita por um aprendiz de 23 anos, assim, de uma maneira meio improvisada. Então, embora ela seja muito próxima da época do Shakespeare, os editores estavam mais preocupados com o texto do que com a imagem. A terceira imagem, que é essa que a gente tem aqui, ela está colocada na igreja da Santíssima Trindade, lá na cidade do Shakespeare, de Stratford-upon-Avon, né? Seria a melhor imagem. Acontece que teve um especialista do século XVIII, a imagem era pintada, que ele falou, não, as imagens naquele tempo não eram pintadas, manda tirar a tinta, ele bagunçou a imagem toda, né? Então, às vezes, os especialistas podem ser nefastos. Resultado, né? Resumo da ópera, para brincar com Verdi, a gente não tem nenhuma certeza de como era o Shakespeare, embora eu gostasse mais que ele fosse nosso amigo aqui da esquerda, né? Me parece mais uma figura mais interessante. E pode até depois ter ficado, né, mais careca e tal, e ele ser mais parecido com a terceira figura. Mas o fato é que a gente não sabe, né? A gente não conhece, né? Na verdade, nós não sabemos mesmo, né, nem como ele escrevia o seu nome, porque nós temos 6 assinaturas do Shakespeare, né? E uma vez ele escreveu William Shakespeare, a outra William Shakespeare, a outra W.M. Shakespeare, e por aí e daí por diante. Não temos nenhuma assinatura dele que esteja William Shakespeare, que esteja colocado William Shakespeare, né? Nós não temos também, depois de 400 anos de pesquisa, nós não temos nenhum diário do Shakespeare, né? Nós não temos nenhum bloco de anotações sobre como ele trabalhava do teatro, nós não temos nenhuma carta do Shakespeare. Tudo isso se perdeu, né? É lamentável e seria fundamental para a gente ter um pouquinho da biografia dele, né? A gente não sabe se ele viajou para fora da Inglaterra, se ele esteve na Itália, a gente não sabe como ele se divertia, não sabemos exatamente como era a sua personalidade, né? Não sabemos como era o relacionamento dele com a mulher, com os filhos, e até um período de 8 anos, que foi exatamente o período em que ele saiu de Stratford e depois ele apareceu em Londres já como autor teatral. Nesses 8 anos a gente não sabe o que aconteceu, né? Que é lamentável, que é o período em que ele se formou como um autor de peças, né? Bom, mas a gente sabe muita coisa, né? A gente tem de 36 a 38 peças do Shakespeare, depende da contagem dos especialistas, né? E a gente tem cerca de 1 milhão de palavras, né? Então, hoje dá até para você estudar em termos linguísticos, etc., essas palavras. A gente sabe que, por exemplo, a palavra amor aparece 2.259 vezes e ódio aparece só 183 vezes, né? Então, ele era mais do amor do que do ódio. Bom, boa noite, Farid. Que bom que você está aí também. Bom, reza a lenda
Shakespeare nasceu com certeza em 1564. Reza a lenda que ele nasceu no dia 23 de abril, né? Mas nós desconfiamos muito dessa lenda, por quê? Ele morreu no dia 23 de abril também, né? De 1616. Então pode haver uma busca de simetria. Ademais, o dia 23 de abril é o dia de São Jorge, padroeiro da Inglaterra. Então, as pessoas acham que se forçou uma barra para dizer que ele nasceu e morreu no dia do padroeiro da Inglaterra. Afinal, o Shakespeare é um herói nacional, é até a base da identidade inglesa, mais do que qualquer outra coisa, né? Na verdade, o que a gente tem como certeza é que ele foi batizado no dia 26 de abril de 1564. As crianças eram batizadas imediatamente no próximo dia santo, né? Ou então no domingo, porque havia um alto índice de mortalidade, né? Que as crianças até um ano, né? Um terço dos bebês morriam até um ano, né? Duas das irmãs do Shakespeare, por exemplo, morreram antes dele nascer. E uma outra que nasceu depois morreu quando tinha 7 anos de idade. Das quatro irmãs dele, só sobreviveu uma, tá? Na prática, isso deve ter sido uma coisa muito importante, porque a mãe dele teve duas meninas, as duas morreram, e aí nasce um menino. Esse menino vira o primogênito, que as outras já tinham ido embora, né? E para piorar, quando ele nasce, estava havendo uma epidemia, uma terrível epidemia de peste bubônica. Normalmente morriam 20 pessoas em Stratford por ano. Naquele ano morreram 200. Então imagina como é que a mãe do Shakespeare, a Mary, como é que ela segurava esse neném pensando, meu Deus do céu, já morreram duas, agora tem esse, epidemia, né? Graçando, posso eu morrer, ou pode ele morrer, ou o pai dele morrer, né? Então, se acha que ela teve um cuidado muito especial com ele, né? Que ela mimou, cuidou, né? Que o Shakespeare era o menino dos olhos, não a menina dos olhos, mas o menino dos olhos da mão da mãe Mary. E aí tem algumas pessoas que fazem extrapolações psicológicas, né? Que isso levava a uma grande autoconfiança por parte do Shakespeare. Que ele tinha autoconfiança, a gente não tem a menor dúvida, né? Porque ele, né, veio lá do interior, a gente vai ver, e se lançou numa grande aventura artística e intelectual. Bom, o ano de 1564 era um momento muito difícil para a Inglaterra, né? A peste negra tinha feito, e outras doenças, mas sobretudo a peste negra, a peste bubônica, tinha feito a população diminuir, né? Só em Londres, a capital tinha perdido um quarto, né, da sua população para a peste, tá? E, além disso, a gente tinha uma série de problemas políticos, né? Sobretudo a disputa entre católicos e protestantes, né? Como vocês sabem, o Henrique VIII, para querer casar com mais uma esposa, né? Ele criou a Igreja Anglicana e se separou da Igreja Católica, né? Só que todo mundo foi católico na Inglaterra durante séculos. Então houve uma resistência, tá? Em 1553, né, a Mary da Escócia, que era meia-irmã da rainha, do que depois viria a ser a rainha Elizabeth, né, 11 anos antes do nascimento do William, né, ela assume, né, o posto de rainha, né, faz voltar, retornar ao catolicismo e manda queimar na fogueira quase 300 protestantes, né? Então, um grande abalo do status quo, né? Ali mesmo, em Stratford, eles viram a fogueira subindo né, o pessoal virando cinza. 5 anos depois, a meia-irmã dela, a rainha Elizabeth, né, que depois ia ficar 45 anos no poder, ela toma o poder, ela restaura a fé protestante e manda executar 193 católicos como traidores. Não como hereges, mas como traidores, né? Já que a religião oficial era do pai dela, do Henrique VIII, que era a religião anglicana. Ela é mais ou menos café com leite com os católicos, né? Ela estabelece multa para quem não vai aos templos anglicanos, então ela queria que o pessoal comparecesse, mas ela não fica ali procurando demais perseguir os católicos. Ela tem uma política inteligente de que isso, com o tempo, vai se resolver. Tá? A própria Mary, né, a meia-irmã dela, da Escócia, que tinha restabelecido o catolicismo, ela é presa, ela vai de castelo em castelo, né, para evitar que ela fosse solta pelos correligionários, e finalmente ela é decapitada, né, por ordem da própria Rainha Elizabeth. Então vocês veem que não era um período fácil. A Elizabeth, ela vai
desfrutar de 45 anos de um reinado próspero e ordeiro. Só que havia sempre a ameaça do catolicismo, tanto internamente quanto externamente. A Espanha, por exemplo, queria punir a Inglaterra, mandou a Invencível Armada, né, para destruir a Inglaterra por conta de ter matado a Mary, né? E a Invencível Armada foi derrotada, né? Então, a Elizabeth, ela vivia cercada de precauções. Ela não ficava ao ar livre, dentro dos castelos ela estava sempre fortemente guardada. Quando presenteava uma roupa a ela, jamais colocava essa roupa diretamente no corpo, não, com medo de que essa roupa transmitisse alguma doença, tivesse sido entregue por causa disso, né? E ela mesma dormia com uma espada do lado da cama, né? Segundo a lenda, pode ser verdadeiro ou não, tanto faz, mas mostra uma insegurança, né? Uma possibilidade de violência. A rainha, né, a Elizabeth, ela dispunha de meios irrestritos de punição, né? Se um cortesão, se alguém da corte não pedia licença para casar e ela ia analisar se ele podia casar ou não com aquela pessoa, se era bom ou não aquilo, né? Ela podia banir esse cortesão por vários anos, né? Podia mandar prender todo aquele que ela achava que tinha desrespeitado a hierarquia social, né? Vestido uma roupa que não podia, não saudado um nobre como deveria, etc. E no caso de um bispo católico que planejou o assassinato dela, ela ordenou que ele tivesse o abdômen dele rasgado e as tripas dele arrancadas para fora. Esse era o mundo em que vivia William Shakespeare, né? Em que ele nasceu, né? Bom, como a gente vai ver, a violência também não se restringia à política. De uma maneira geral, tudo no reino era regulado. Havia leis suntuárias estabelecendo, por exemplo, que tipo de tecido e que cor cada pessoa poderia utilizar, tá? E a nível local também, né, do próprio Stratford, havia proibições e restrições. Quem deixava seus patos passearem na estrada era multado. Multava-se quem roubava cascalho das ruas. Quem tivesse um hóspede em casa sem avisar o oficial de justiça, tá? Tinha que avisar o oficial de justiça que, porque era o controle social, né? Quem é esse cara? De onde ele veio? O que ele veio fazer? E o pai do William Shakespeare, o John Shakespeare, ele foi multado ou é pelo equivalente a 2 dias de trabalho por deixar um monte de esterco na rua. Quer dizer, deixou aquela montanha lá de cocô de vaca, ou seja lá o que for, e ele tomou uma multa. Na esfera religiosa, né, havia que confessar alguns pecados como adultério diante do público do culto. Por exemplo, na época do Shakespeare, a gente tem um documento da época do Shakespeare, né, que é, que é referente a um sujeito chamado Richard Wheeler, né, e o documento diz assim: por chamar a esposa de Richard Brooks de puta e puta gorda e porca, com várias palavras sujas, é ordenado a comparecer à igreja paroquial de Stratford no sábado seguinte, na hora da prece matinal, e ali permanecer em pé, de pé, o tempo da prece matinal, perante o púlpito, em seus trajes normais, até o fim da segunda leitura da liturgia da palavra. Não sei quanto tempo isso demorava, porque eu não entendo nada de missa, nem de igreja anglicana, nem coisa nenhuma. Mas eu acho que devia ser pelo menos uma hora que o cara ficava de pé, todo mundo ali olhando para ele, né? Bom, vamos voltar agora ao que interessa. Isso é só para dar um contextozinho. Vamos voltar ao William Shakespeare, tá? Ele nasceu aqui, ó. Ele nasceu aqui em Stratford-upon-Avon, tá? Nesse pontinho amarelo. Essa região é a região do meio da Inglaterra, os Midlands, né? O condado se chamava Warwickshire, tá? E essa cidadezinha, Stratford-upon-Avon, quer dizer, que era uma cidade debruçada sobre o belíssimo rio Avon, né? Ela ficava a cerca de 130 quilômetros de Londres, o que dava 2 dias a cavalo ou 4 dias a pé, tá? Era uma região bonita, né? Ao norte tinha a floresta de Arden e ao sul os campos arados. Naquele tempo, as águas do rio Avon eram cristalinas. E o garoto William deve ter nadado, deve ter pescado, deve ter brincado muitas vezes à beira do rio ou até dentro do próprio rio. Havia um clima ameno e as terras ali eram férteis, né? Esse contato com a natureza, esse contato com os campos, ele vai aparecer nas peças do Shakespeare, né? Com descrições minuciosas de flores, de árvores, de pássaros selvagens, animais, nuvens
e, sobretudo, a mudança de estação. Tá? A cidade, né, ela era muito bem organizada, né? Ela tinha uma guilda religiosa laica, quer dizer, não eram religiosos, mas eram pessoas que tinham uma guilda, né? Uma associação, né? Digamos assim, que administrava, que governava a cidade, com eleição de um prefeito anualmente, né? A gente vai ver que o próprio pai do William Shakespeare, o John Shakespeare, foi eleito prefeito, né? Uma vez de Stratford, né? E o interessante é que dessa guilda participavam e votavam mulheres, tá? Então, Stratford era uma cidade avançada. A cidade tinha uma dúzia de ruas, mas elas eram boas, algumas delas eram pavimentadas, 240 residências, cerca de 2.000 habitantes e uma ótima escola, da qual eu vou falar depois, né? Bom, vocês vão me dizer, 2.000 habitantes é muito pouco. É verdade, parece pouco. Mas nessa época, na Inglaterra, havia apenas 3 cidades com mais de 10.000 habitantes. Tá? Nessa época, Liverpool tinha só 900 habitantes. Tá? De 900 a 1.000 habitantes. Coventry, que era um importante centro têxtil, tinha 7.000 habitantes. Norwich, a segunda cidade maior da Inglaterra, depois de Londres, tinha 15.000 habitantes. A maior parte dos ingleses morava em pequenas aldeias com menos de 100 pessoas. Tá? Stratford, na verdade, era um pujante mercado rural onde os camponeses da região vinham trazer suas colheitas, rebanhos e outros bens para vender. E também era um centro de produção artesanal. De 2 em 2 semanas, a produção local era enviada a Londres. Camisas de linho, luvas, feitas pelo pai do Shakespeare, né? Queijos e óleo. Na volta, traziam açúcar, figo e outros produtos. O pai de Shakespeare, o John Shakespeare, ele era luveiro, né? Ele fabricava luvas brancas, né? Luvas delicadas, sofisticadas, né? O trabalho de luveiro, o cara fazia luva. O trabalho de luveiro era muito sofisticado. Pra vocês terem uma ideia, um aprendiz de luveiro demorava 7 anos para aprender a profissão, tá? Absolutamente 7 anos. Tem que lembrar que o couro é um negócio, depois que corta, não tem mais como consertar, né? Tem que ser uma mão muito firme. Bom, além disso, ele comerciava com couro e lã e era uma pessoa de certa importância na comunidade. Ele ocupou vários postos na guilda, começou como provador de cerveja e de pão, né? Então ele ia lá, via se a cerveja tinha a quantidade certa, se a cerveja estava aguada, se o pão tinha trigo, né? Era mais ou menos um fiscal desse jeito. Depois ele foi guarda municipal, porque ele era um homem grande, era um homem robusto, né? Daqueles que mete medo. Depois ele foi subindo, subindo, até se tornar grão-bailio ou prefeito. Mas, no final da vida, ele caiu em desgraça, pois foi acusado de usura naquela época, né? Era um crime religioso você cobrar juros, né? De comerciar lã ilegalmente, era tudo muito regulado. Quem era de uma profissão não podia se meter na outra, né? E ele vai se endividar, né? Mas é possível, pela importância dos cargos que ele ocupou, a probabilidade é grande de que ele soubesse ler e escrever. Não dá para pensar num prefeito de uma cidade como essa, que na verdade era importante, né? Que não soubesse ler e escrever. Só que aí não tem prova disso, né? Bom, o analfabetismo entre os homens nessa época era de 70%, entre as mulheres de 90%. Mas entre os artesãos qualificados, né, caía de 70% para 60%. Bom, agora as amenidades. Aqui, a casinha de Shakespeare preservada, né? Preservada até hoje, né? É claro que foi restaurada. A parte direita era a oficina do John Shakespeare, do pai, tá? E na parte esquerda, então, a gente tinha a residência, tá? Isso lá em Stratford-upon-Avon. Bonitinha, né? Bom, a mãe do Shakespeare, a Mary Arden, ela veio de um ramo menor de uma família proeminente, né? Quer dizer, digamos assim, que estava um pouco acima do próprio pai, né? Parece ter sido criada com um certo conforto e ela teve 8 filhos, né?
4 filhas, que só sobrou uma, a gente já sabe, e 4 rapazes, né? Há indícios de que a Mary Arden soubesse, Mary Arden, quando ela era solteira, ela soubesse ler e escrever, o que era raro para uma mulher. Eu acredito fortemente nisso. É pura especulação da minha parte, mas eu acho que para explicar a destreza do Shakespeare com a linguagem, né? A gente sabe que as mulheres são melhores com a linguagem do que os homens. Isso aí, né? Quantidade de palavras que as mulheres falam, dominam, tal, isso aí é mais do que comprovado. E o pai talvez se interessasse, eu vou ensinar a ler e escrever esse menino, depois vou mandar para a escola, né? Já a mãe não. Ele era o menino dos olhos de ouro dela. Então, depois de aprender a ler e escrever, ela pode ter mostrado coisas de literatura, contos, de fadas, etc. Eu acho que ela pode ter estimulado o desenvolvimento intelectual, o desenvolvimento da linguagem escrita do Shakespeare. Mas isso é especulação minha. Mas todo mundo especula, deixa eu especular um pouquinho também, né? Pelo menos eu estou dizendo que é especulação, não estou dizendo que é verdade. Bom, além deles, eles podiam também ter mandado o Shakespeare para uma escolinha de alfabetização, que eles mandavam aos 4 anos de idade. É incrível a educação nessa época, né? Depois ele ia aos 7 para uma escola mesmo de verdade, que a gente vai ver, né? Era comum também que os pais ensinassem as crianças a dançar, ensinassem a tocar um instrumento, né? Porque a dança e a música eram parte fundamental da vida, né? Nessa época, como a gente vai ver. Bom, é provável, mas como nós não temos mais os documentos da escola, nós não temos como comprovar isso, que ele tem estudado na King's New School, né? A King's New School era uma escola excelente, financiada pela guilda, por essa associação dos comerciantes, dos cidadãos lá de Stratford. Então, vocês estão vendo que Stratford era uma cidade muito organizada nesse sentido, né? Para se ter uma ideia, 3 professores do ensino mais alto, que seria o equivalente ao ensino médio hoje, né? Eles tinham vindo de Oxford, tinham sido alunos de Oxford. Então, para você contratar alguém assim, você tinha que pagar minimamente, né? A guilda investia dinheiro na escola, né? Os meninos começavam na escola aos 6 ou 7 anos e ficavam até os 14, 15. Olha só como era a escola, tá? A escola começava às 6 da manhã e terminava às 6 da tarde, tá? Às 6 da tarde. Só com 2 pausas. 6 dias por semana. Só não tinha aula no domingo, por conta da religião. Se não fosse religião, né? O professor e seu assistente davam aula para 40 alunos. Os alunos, no verão, né? Acordavam às 5 horas da manhã para ir à escola. Nova amenidade aqui. Essa aqui é a escola. Ela veio se sobrepor a. Eu vou fazer assim. Aqui é a escola. Na verdade, a escola, ela funcionava no prédio da guilda, tá? Então, os caras faziam reunião da guilda à noite, mas de dia, da associação, de dia era a escola. Você vê o investimento, né? Como a guilda, como a associação, como os cidadãos vestiam a camisa da educação, a camisa da escola, né? A disciplina era muito rigorosa e os castigos físicos eram frequentes, tá? O treinamento do professor incluía aprender a chicotear, aprender a usar o chicote. Chicote, não era palmatória, não, era chicote, tá? Mas, por outro lado, às vezes havia revoltas de alunos, revoltas violentas, que parece ter existido também lá em Stratford, né? Dos alunos quebrarem tudo, se os professores não saírem da frente, batendo os professores também. Isso também acontecia nas universidades, né? Os universitários eram muito, mas muito turbulentos, viviam arrumando confusão. Batiam nos camponeses, estupravam as camponesas, os camponeses iam lá, batiam em todo mundo da universidade. A juventude era extremamente violenta, era um tempo violento, né? Então, eles tinham que aprender também normas estritas de polidez e de deferência para com os alunos. Tem um autor, agora não me lembro qual, que ele fala, quer dizer, que o Shakespeare, desde criança, ele teve que decorar uma série de atos formais, né, na maneira de se apresentar, de saudar alguém e tal, que é praticamente um treinamento para ator, né? Porque você não faz isso porque quer, você faz isso porque é obrigado.
tem um script, digamos assim, né? Então ele já estava acostumado a isso. Então, tudo era memorizado, se esperava que os meninos fossem capazes de discursar, quer dizer, era uma escola centrada na palavra. Por isso que eu acho besteira quando o pessoal diz assim: ah, mas o Shakespeare não tinha diploma universitário, é um anacronismo isso. A escola preparava ele profundamente para lidar com a linguagem falada e com a linguagem escrita. Era uma escola centrada na retórica, na gramática, na lógica, né? Nas igrejas, os sermões duravam horas, então as pessoas estavam acostumadas a ouvir, né? O público do Shakespeare tinha um ouvido assim, os analfabetos têm um ouvido excelente, porque eles têm que aprender a partir do que eles escutam. Então, isso aí criava, né, uma cultura oral que é excelente para o desenvolvimento do teatro, tá? Se estudava um pouco de grego, mas o centro do estudo era o latim. Ler, escrever e recitar durante horas em voz alta e com sentimento, quer dizer, como se fosse representando, né? Olha, tudo preparava o Shakespeare para ser autor de teatro. O latim, além disso, é uma língua que ensina a concisão e a precisão verbal, além dos vários provérbios latinos, né? Como não acuse ninguém, tudo obedece ao dinheiro, o tempo é um devorador. E havia, olha só, exercícios de imitatio. O que era imitatio? Os alunos tinham que redigir um texto próprio com um estilo semelhante aos autores latinos. Você escrevia um texto seu, mas que tivesse o estilo do Virgílio, o estilo do Ovídio, né? Está se formando um escritor de teatro, um autor de teatro, está na cara, né? Porque o tempo todo está se lidando com a linguagem, tá? É, a intimidade com a retórica também deve ter sido de grande ajuda na elaboração das peças dele, porque afinal, o que é uma peça? Ela consta basicamente de diálogos, né? E de troca de opiniões. Então, se você estudava retórica, você estudava exatamente como, né, construir opiniões, né, construir diálogos. A literatura latina, estou tão desacostumado a dar uma aula dessa, uma aula expositiva, que eu não sei nem mais virar a folha. A literatura latina, tá difícil essa. Sobretudo Plutarco, né? E Ovídio das Metamorfoses, que era uma verdadeira aula de mitologia, vai fornecer modelos, figuras históricas e mitológicas que vão aparecer nas peças, como, por exemplo, Júlio César, Antônio e Cleópatra, Coriolano, todos os nomes de peças do Shakespeare. Então, avalia-se, não sou eu que estou avaliando, são os especialistas, que a formação, né, nessa escola que chamava Grammar School, né, esse tipo de escola, proporcionava um conhecimento da literatura latina superior aos estudantes de estudos clássicos de graduação de hoje em dia. Também imagina só, 6 dias por semana, 12 horas na escola, chicote ali na mão, né? Ter, fazendo exercício, tendo que memorizar, falar, recitar o tempo todo. E eles eram crianças, criança aprende tudo. Né? A nossa capacidade de aprendizagem. Agora, não tinha nada de matemática, não tinha nada de história e nada de geografia. É interessante isso. Isso o Shakespeare teve que aprender sozinho, tá? Mais uma amenidade aqui. Aqui também, lá em... Peraí, deixa eu... Fiz um negocinho errado. Quem me conhece sabe que eu já faço isso de montão. Aqui é a sala de aula, tá? Uma reconstituição da sala de aula com essas mesas pesadas de madeira, né? O relógio, aquela coisa tal. Só não sei onde é que ficava o chicote. Mas o professor ficava sentado num lugar ali que parece mais um trono, né? Vou te contar. Então vamos lá. Não sabemos o que o jovem William Shakespeare fez depois de sair da Grammar School, né? Aos 15 ou 16 anos, né? Provavelmente ele foi trabalhar, mas a gente não sabe em quê, né? Porque o pai dele era um artesão qualificado e tal, mas não era uma pessoa rica nem nada, né? Uma possibilidade é que ele tenha ajudado o pai na fabricação de luvas. Eu não acredito nisso, tá? Por que eu não acredito?
Ele ficava o tempo todo na escola. Que tempo que ele teve para aprender alguma coisa sobre fabricação de luva? No domingo, tinha que ir para a igreja. Domingo, o pai não ia querer trabalhar nem ensinar nada a ele. Então, ele ia partir do zero. Para o pai era melhor ter um aprendiz, né, que já estava com ele há vários anos, do que ter o Shakespeare. Pura especulação minha. Uma outra possibilidade que é aventada pelos autores é que ele tivesse sido contratado como professor particular de latim. Não professor de uma escola, mas professor particular. Isso é possível? Bom, o que a gente sabe de fato? A gente sabe é que o bonzinho William Shakespeare, em novembro de 1582, com 18 anos apenas, casa com Anne Hathaway, que tinha 26, né? E que, com toda certeza, estava grávida. Tá? Com toda certeza. Eles tiveram que pagar a multa e o escambau, porque era tudo regulado. Né? Então, ela era 8 anos mais velha do que ele. Né? O que a gente sabe sobre ela? Muito pouca coisa, mas parece ser uma boa moça, porque ela cuidava dos irmãos menores e o pai legou a ela o papel de administradora da propriedade dele. Né? Então, devia ser uma moça muito responsável, pelo menos. Na verdade, as duas famílias já se conheciam há muito tempo. O pai do Shakespeare tinha emprestado dinheiro para o pai dela e ele conhecia ela desde pequenininho. Então, fiquei imaginando, ela era mais velha e tal. Né? Ficava brincando com ele, aquela coisa, tomando conta do menino, e o menino foi crescendo, o menino foi crescendo. E aí, pronto, né? Acabou redundando no casamento. Ela deu 3 filhos a ele. A filha Susana e os gêmeos, Judith e Hamnet. O Hamnet morreu aos 11 anos de idade. A gente não sabe de quê, de uma febre repentina. Como era a vida do casal, a gente também não sabe. Mas, de certo, ele continuou vindo à sua cidade natal e tendo interesse nela, porque ao longo dos anos ele comprou várias propriedades e até mesmo uma grande residência pouco antes de voltar a morar em Stratford. Né? Eram 2 dias, né? A gente acha que talvez na quaresma e tal, ele, que era um feriado maior, ele pudesse voltar a Stratford. Bom, então, com menos de 21 anos, o jovem William Shakespeare tinha uma família com mulher e 3 filhos para sustentar. Tá? Os gêmeos nasceram em 1585. E Shakespeare simplesmente some. Não existe mais documento sobre o Shakespeare durante 7, 8 anos. A gente só vai ter documento em 1592, quando ele tem 29 anos. E quando a documentação novamente registra o Shakespeare, a presença do Shakespeare, ele já é um autor conhecido em Londres, um autor importante na cena teatral. Na verdade, não se falava autor na época, se falava poeta. Tá? Por isso que Shakespeare é conhecido como bardo. O bardo é como se dissesse, ele era o poeta, né? Os outros eram poetas, ele era o poeta, né? O bardo, o poeta. E até porque tem peças em que 90% da peça é feita em versos, né? Que naquela época eram todos rimados, obviamente, né? Não era verso livre. Então, não só ele era um poeta reconhecido, como ele era ator, como ele era sócio de uma companhia de teatro, né? E as peças dele já eram reconhecidas. Isso aqui é 3 anos antes de Romeu e Julieta, por exemplo. Como é que o Shakespeare ingressou no mundo artístico? Né? A gente não sabe. Ninguém pode dizer. Havia uma hipótese de que ele tivesse substituído um ator que foi se apresentar em Stratford e que estava doente, né? E que ele então substituiu e foi para Londres e acabou dando certo lá. Mas as companhias não costumavam recrutar atores dessa forma. Então, né? Vamos considerar uma outra possibilidade. Vocês estão vendo que a biografia do Shakespeare é toda feita de especulações, né? Sobretudo quando a peste assolava Londres, as companhias teatrais que tinham que faturar, né? Elas se moviam para o interior e se apresentavam em várias cidades do interior. Uma das cidades que eles se apresentavam, que era uma cidade relativamente importante, era a cidade do Shakespeare, Stratford, né? Então a gente vê que Stratford-upon-Avon era uma parada quase obrigatória dessas companhias. Era uma cidade próspera, tinha dinheiro para bancar essas apresentações. Elas eram bancadas pela própria guilda. A guilda pagava as companhias para se apresentar em Stratford. Tá?
Ao contrário do que ocorria em Londres, que aí as pessoas pagavam seu ingresso individual. Então, imagina uma cidadezinha como Stratford, que embora fosse importante, organizada e tal, era muito pequena, quase nada acontecia lá, né? Fora o Shakespeare engravidar lá a moça da outra família. Mas, de repente, chegava uma companhia, né? E uma peça teatral daquela época era assim, era um carnaval, né? Era muita música, muita dança, né? Era uma coisa extremamente impactante, sobretudo ali no interior. O jovem deve ter ficado fascinado, porque ele via desde pequeno. Ele via isso desde pequeno, que elas se apresentavam ali, né? Então, as peças tinham alaúde, tambor, flauta, de vez em quando tocava uma trombeta para um negócio de aparecer um rei, uma coisa assim. Tudo isso gerava impacto, né? O próprio pai dele contratou excelentes companhias, né, para se apresentarem numa idade que o Shakespeare tinha 10, 11 anos. Imagina, ele era o filho do prefeito. Aí está o prefeito lá, parabenizando o pessoal da companhia, fala, esse aqui é o meu filho. E o Shakespeare, interessado em teatro, lá conversando com eles, fazendo amizades, né? Que depois, quando ele vai para Londres, ele pode ter acionado essas amizades. Mas isso são só especulações, tá? Na verdade, então, o contato dele com o teatro, ele vinha desde a infância, né? Porque a gente tinha peças apresentadas no Conselho da Guilda, nos pátios das estalagens, no mercado, né? A gente tinha peças de conteúdo religioso, enfim, o teatro era muito comum nessa época, né? Mas quando vinha uma grande companhia, com atores excelentes, com entonação, né? Aí isso tudo era mais impactante ainda, né? Então, alguns anos mais tarde, né, desse momento de impacto, o jovem William Shakespeare pode ter decidido se lançar na vida, né? Inicialmente de ator, que seria, na verdade, a maior aventura que ele ia experimentar durante toda a sua existência. E ele iria viver, então, em Londres, só voltaria a Stratford em 1613, exatamente 3 anos antes dele morrer, tá? Bom, vamos passar agora para a segunda parte da aula. Professor, ele morre com que idade? 52 anos. Eu até achei que essa primeira parte ela fosse demorar mais, mas não demorou. Então agora a gente vai falar de Londres. Fala, Beatriz, por favor. Professor, eu vou pedir licença ao senhor e aos colegas e vou me dispensar e agradeço muito a aula e desejo um ótimo curso para todos. Muito Tá bom, obrigada. Beatriz. Obrigado você. Muito Um obrigado. abraço. Obrigado. Um abraço, Obrigada. querido. Pois. Beijo. Valeu. Obrigada. Valeu. Então, para falar de Shakespeare, o poeta, a gente tem que falar de Londres, né? Londres era uma cidade extremamente atraente, mas era também assustadora, né? Era insalubre, era perigosa, era barulhenta, era caótica. Quando o Shakespeare se mudou para lá, no final da década de 1580, ou por volta de 1585, né, a cidade tinha aproximadamente 200 mil habitantes, o que era monstruoso para essa época, né? Imagina, Stratford com 2 mil habitantes era uma cidade extremamente respeitável. Imagina uma cidade com 200 mil. Para a época era uma coisa impensável, né? Na verdade, ela tinha a população dela tinha passado de 50 mil 100 anos antes, né, em 1500, para 200 mil, 4 vezes mais em 1600. A cidade não cabia mais nas muralhas, né? Nas muralhas que tinham sido construídas para a proteção da cidade, não cabia mais a cidade ali dentro, né? Na verdade, morria muito mais gente do que nascia em Londres. E aí vocês vão perguntar, mas como é que a população aumentava? Aumentava pela chegada ininterrupta de pessoas, né? Pessoas vindas do interior, pessoas vindas do exterior, pessoas querendo trabalhar, pessoas querendo estudar, né? Isso garantia que a cidade estivesse sempre crescendo, né? Mas é óbvio que isso era um movimento que
desestabilizava a cidade, né? Então, esses novos habitantes que chegavam por terra ou vindos pelo rio, né? Eles traziam também novas doenças e novos problemas, né? Nos melhores distritos de Londres, a expectativa de vida era de 35 anos apenas. Nos bairros mais pobres, isso descia para 25 anos, tá? O resultado positivo que isso tinha é que era uma cidade de jovens. Londres era uma cidade de jovens, né? E, portanto, uma cidade muito ativa, mas também muito perigosa, barulhenta, intensa, né? Mais uma amenidade aqui. Eu estou indo muito rápido, gente? Eu estou indo muito rápido? Tá não, tá bem. Não, tá ótimo. Aqui, um, um desenho da cidade de Londres, vocês podem ver como é que ela era extremamente, densamente povoada, né? Era grande, né? Era muito Grande. grande. Do outro lado do rio, muitas vezes, é que ficavam os lugares onde podia haver peças de teatro, como a gente vai ver, tá? Que era uma região mais marginal. Eu vou explicar por que que isso acontecia, tá? Bom, o principal problema que a cidade tinha já foi mencionado. Era a peste bubônica, né? Essa peste que é transmitida pela pulga, né? Que morde o rato e que morde as pessoas. Mas ninguém sabia que essa era a origem da peste bubônica. Então, as pessoas pensavam que havia transmissão, né, de pessoa para pessoa, o que não era verdade. Só se a pessoa transmitisse pulga para o outro, né? Mas fora isso, né, era a pulga que, né, era o rato primeiro e depois a pulga é, que transmitia a doença. Então, mais ou menos de 10 em 10 anos, tinha um surto de peste bubônica na cidade. Era uma coisa assim, quem podia, quem tinha dinheiro, fugia, porque achava que ia se contaminar com as outras pessoas, né? E todos os prédios onde havia concentração de público eram fechados, inclusive os teatros, tá? Aqui mais uma amenidade. Esse aqui é uma ilustração, obviamente, né? Não é um material da época, né? Mas é uma ilustração mostrando o que acontecia quando era descoberta uma pessoa com peste bubônica numa casa, tá? A casa ela era lacrada, ela era cerrada, né? E se escrevia aqui como está em vermelho, né? Que o Senhor tenha misericórdia, né? Da gente. Ou seja, só Deus pode nos salvar. Ao mesmo tempo, aqui, vocês estão vendo essa fogueira, se queimavam as roupas infectadas, né? Que eles achavam que estavam infectadas. Tudo isso era besteira, né? Mas eles não sabiam, né? Achavam que era isso. Então, as pessoas tinham que ficar trancadas aqui um determinado período, agora eu esqueci o tempo, né? Não era muito tempo, não, porque em pouco tempo as pessoas morriam, né? A peste bubônica, quando ela atingia alguém, a pessoa morria muito rapidamente. Não era um negócio de meses, não era um negócio de uma semana, pouco mais do que isso, tá? Então, o que acontece? Depois de 2 semanas podia abrir a porta. Quem estava vivo é porque a pessoa tinha, né, uma resistência à peste e não ia desenvolver. Os outros já estavam mortos, né? Mas imagina a pessoa lá dentro, com os cadáveres e tal, enfim. Era uma brutalidade total, né? A cidade tinha uma grande concentração demográfica, né? E o território era relativamente pequeno, né? Ao lado desses grandes prédios públicos, né, de igrejas, né, e teatros e coisas, havia moradias, tinha casas de 4 andares, né? Tinha moradias mais pobres, né? Formando como se fossem favelas mesmo, moradias improvisadas de madeira, né? Coisa muito precária, né, que havia na cidade. Bom, eu vou fazer um intervalinho agora, a gente volta às 8h10, tá bom? A gente sempre faz um intervalo de 15 minutos, então vamos voltar às 8h10. Tá bom, até já. Bom? Não sei que a voz dessa mulher tem, mas o pessoal aparece. A sua inspetora no Zoom. Bom, então nós estávamos no ponto em que esse jovem Shakespeare, aí com 21, 22 anos, né? Ele vai, é, ele vai para essa cidade monstruosa, né? Para essa cidade que
Hoje a gente tem muita experiência de centro urbano, mas era uma coisa assim absolutamente inédita, né? E ele fica louco com a vida teatral, né? Por exemplo, né? Em alguns espetáculos, ele vai ser um dos donos de um teatro que cabiam 3.000 pessoas, o Globe, né? A cidade dele só tinha 2.000. Então, você tem uma ideia, né? De como isso deve ter afetado ele, né? Ele também deve ter se impressionado com uma imensa livraria que havia no adro da Catedral de São Paulo, né? Bem no centro de Londres. Para vocês terem uma ideia, eram lançados 3.000 livros por ano em Londres. 3.000. Dá mais de 8 livros por dia, incluindo sábado e domingo. É um negócio louco, né? Então era um centro de conhecimento. E ele estava ali, né? Aí o pessoal diz, mas ele não tinha universidade. E daí? Mas ele, né? Tendo interesse, ele podia ler. Foi também pela primeira vez na vida que ele conheceu os judeus, né? Que ele conheceu estrangeiros como franceses, alemães, holandeses, que tinham colônias em Londres, né? E que, obviamente, não passavam lá por Stratford-upon-Avon. Tudo isso, né? Levou ele a ter contato com línguas, com costumes diferentes, né? Isso tudo ampliou o horizonte cultural dele. Mas, né? Ele deve ter se incomodado bastante, ele vindo da Stratford lá, que o pai dele tomou uma multa porque deixou um montinho de cocô na frente da casa, né? Em Londres, né? Era carcaça de animal largada na rua, né? Era número 1, número 2 feito na rua, era sujeira por todo lado, né? Era barulho de carroça percorrendo as ruas estreitas, mal iluminadas, apinhadas da cidade. Eram as multidões barulhentas, rudes, esbarrando nele, eventualmente perigosas, né? Os pregões dos vendedores ambulantes. Olha o vinho aí! Quem quer pena e tinta? Né? Brinquedos, sementes, bolos, roupas usadas e tudo mais vocês podem imaginar que tem numa cidade grande. Ele ficou alucinado com aquela história. Né? Os sinos das 100 igrejas que tocavam em determinadas horas, que ia ser um negócio assim, de um ribombar de sinos, o barulho das lojas, né? A cidade tinha uma música própria que ele nunca tinha escutado antes, né? E é interessante que o Verdi, que eu mencionei, né, no início da aula, o Giuseppe Verdi, ele também veio de uma cidade pequena. E ele foi para Milão para estudar música, né? Para se desenvolver musicalmente. E também era filho de um taverneiro. Também era filho né? De um vendedor de cerveja. Da mesma maneira que o pai do Shakespeare era um artesão, né? Atravessando a ponte de Londres, a London Bridge, que na época não era só uma ponte. A London Bridge tinha loja de 2 andares, tinha tudo quanto era coisa, mas tinha também as cabeças dos executados por traição, aqueles lá que a Elizabeth mandou executar, né? Cortavam a cabeça deles e colocavam eles em, né? Aquelas cabeças enfiadas assim na Torre de Londres para todo mundo ver, né? Enfim, vocês estão vendo qual era o clima da época. Provavelmente ele se maravilhou com as igrejas, né? O tamanho das igrejas, a Catedral de São Paulo, né? Com as mansões dos mercadores que tinham jardins. Então era uma cidade apinhada, tinha essas casas improvisadas para tudo quanto é lado, que muito próximas ao que seriam as nossas favelas, né? E de repente, né? Tinha uma mansão que tinha jardim, né? Às margens do rio Thames, que era aquela disparidade que não havia também em Stratford, né? De gente muito rica e gente muito pobre, miserável, mendigo, tudo isso que havia em Londres, né? Fica surpreso também ao ver, eu já mencionei, casas de 4 andares, que nunca tinha visto uma na vida dele, né? Óbvio. E também que as prostitutas ofereciam seus serviços até dentro da catedral, né? Elas abordavam os possíveis clientes até dentro da Catedral de São Paulo, elas faziam o seu comércio. O custo de vida em Londres também era alto, ele nunca tinha visto uma coisa dessa, e aí, cá entre nós, vou até falar baixo, né? Shakespeare era pão duro. Com certeza ele era pão duro. Porque ele foi ganhando dinheiro, dinheiro,
e ele investia nas companhias teatrais e em teatros e não sei o quê. Chegou a tomar parte, ser acionista de 2 grandes teatros, né, de Londres, o Globe e o Blackfriars. E comprava propriedade em Stratford, e os lugares onde ele morava, tudo lugar chinfrim. Eram lugares higiênicos e tal, mas eram lugares chinfrins. Ele não morou em nenhum lugar bom em Londres. Ou seja, ó, mãozinha fechada para investir nas companhias teatrais e para comprar propriedade para ir para Stratford. Fala, Patrícia, por favor, querido. Congelou, professor. Mas a gente pegou que ele era sovina. Não era seguro, ele era seguro, É, seguro. Isso, ele era Patrícia. sovina mesmo, né? E tinha dinheiro, mas só vivia em lugares chinfrins, né? E o que ele usava o dinheiro dele era para comprar propriedade, comprar propriedade, comprar propriedade. Não adiantou nada, que ele foi para Stratford, só viveu 3 anos e depois morreu, né? Podia ter vivido melhor em Londres. O homem era sovina, isso aí, com certeza. Mas tudo aquilo que tirava o sossego desse jovem provinciano, ao mesmo tempo, era matéria-prima da sua obra futura, né? Ele era uma esponja, ele observava tudo, ele observava todas as classes sociais, por isso que nas peças dele, né, ele coloca uma prostituta falando como prostituta, um camponês falando como camponês, um guarda falando como guarda e um nobre falando como nobre. Até porque essas figuras estavam lá no teatro. Se ele não escrevesse de uma maneira convincente, elas iam dizer, pá, um camponês não fala assim. Ah, eu não falo assim, né? Então, Londres era uma aula permanente para o Shakespeare, tá? Bom, a gente pode dizer, então, né, que essa variedade de tipos humanos, a variedade de situações enriquecia o Shakespeare de uma forma incomparável, né? Somente em Londres ele poderia se tornar Shakespeare. Não tem Shakespeare sem Londres, tá? Só ali também é que havia uma cena teatral, né? Uma cena teatral que estava em plena ebulição quando ele chega, tá? Qual era o mundo do teatro? Bom, para começar, o teatro tinha seus inimigos. Por exemplo, os puritanos, sobretudo os puritanos, né? Que era uma corrente fundamentalista da Igreja Anglicana, que dizia que não podia haver nada que não tivesse na Bíblia, né? E eles viam no teatro uma espécie de antessala do inferno, né? Acusavam as apresentações teatrais de serem imorais. Naquela época, as mulheres não se apresentavam em cena, né? Os papéis femininos eram feitos por garotos, né? Por garotos imberbes que eram fantasiados e maquiados como se fossem mulheres. Então, eles diziam que esses boys, né? Esses garotos que representavam as mulheres, levavam a práticas sodomitas, né? Ou seja, que os atores sodomizavam os garotos. Diziam que os atores também eram culpados do pecado da ociosidade, o que não corresponde à verdade. Os atores trabalhavam alucinadamente, né? Mas para os puritanos não estavam fazendo nada, né? Diziam que os atores eram obscenos, que eles eram depravados, licenciosos, né? Quando os puritanos chegarem ao poder, em 1642, tá? Eles vão fechar os teatros. Então, simplesmente isso, tá? Então, alguns pregadores falavam até que o teatro e os atores eram os causadores das pragas, que a peste bubônica era um castigo divino, derivado da presença do teatro e dos atores. Outra pessoa que não gostava do teatro era o Lord Mayor, ou o prefeito, né? Primeiro, por motivos sanitários. Ele achava que muitas doenças, e a peste, que era a pior delas, se transmitia por contato humano. E havia nos teatros uma grande concentração de pessoas. Então, ele achava que o teatro contribuía, né, para a difusão de doenças. Mas também ele via no teatro uma ameaça à moral e à ordem pública, né? Achando que tinha brigas, violência, facada, uma presença muito grande de prostitutas. Pesquisas mostraram que não, que havia isso tudo no teatro, mas havia em todas as partes da cidade, até perto da Catedral de São Paulo, né? Que era preconceito, que era uma coisa que havia mesmo, tudo quanto é lado, também no teatro, mas não mais no teatro do que em outros lugares. Então, ele obrigava essas apresentações teatrais a ocorrerem
fora das muralhas, em lugares chamados, uma região chamada Liberties, né? Que numa tradução literal seria liberdades, né? O lugar das liberdades, né? Uma área livre, uma região livre. Alguns teatros ficavam até a 3 quilômetros das muralhas, o que era uma distância considerável para a época, para o tamanho da cidade, né? Então, nessa região menos regulada, nessa região das Liberties, né? Que era uma espécie de salve quem puder, a gente tinha teatro, a gente tinha bordel, e a gente tinha outros divertimentos, como um divertimento extremamente popular na época, e que dava para ouvir, do teatro dava para ouvir, né? Que era o beer baiting. O que era? Você amarrava um urso numa corrente, tá? E soltava uma porção de cães ferozes em cima dele. E as pessoas apostavam. Eu não sei como é que era a aposta, né? Quanto tempo o urso vai demorar para matar os cães vão matar o urso. Sinceramente, não me interessa saber qual era a aposta. Mas a pessoa apostava e gostava disso. Mais uma amenidade. Não é tanto uma amenidade porque é o urso, né? Mas, de qualquer maneira, vamos ver aqui. Aqui, novamente, é uma ilustração. Então, vocês veem o urso amarrado aí, o urso sendo amarrado e sendo atacado, com o pessoal todo assistindo. Claro que isso aqui é do século XIX, porque esse divertimento, entre aspas, ele continuou até o século XIX, tá? Só agora que eu descobri que podia aumentar isso aqui, acredita? Mas, enfim. Continua até o século XIX. Essa barbárie aqui continua até o século XIX. Então, aí o cara estava lá, o ator estava recitando e de vez em quando o público ouvia o urso pegando um cachorro. Esse era o clima, tá? Aí não dá para a gente pegar o Shakespeare e achar que é uma coisa, Shakespeare, erudição, alta cultura. Shakespeare estava imerso nessa cultura popular, né? O maravilhoso é que na época não tinha essa separação. Então você tinha lá o mendigo vendo uma cena do Hamlet, entende? Você tinha um nobre ouvindo uma criada fazer uma piada obscena, né? Quer dizer, tava tudo misturado. A genialidade do Shakespeare é saber bater isso tudo no liquidificador para agradar todo mundo ao mesmo tempo, o tempo todo. É uma coisa absolutamente fascinante, né? Mas ele não tem essa distância de uma arte erudita, né, diferente, destacada, não. Só que são 400 anos, né? Então tem a questão do vocabulário e tal, mas o Shakespeare é mais arte popular do que qualquer outra coisa, tá? Bom, na verdade, o ingresso para o beer baiting, né, para esse espetáculo grotesco do urso, custava o mesmo que o ingresso do teatro, que era um penny, né? Um penny era o mesmo que um copinho de cerveja de 250 ml. Era quanto valia o penny, né? Então, vamos descrever essa coisa mais um pouquinho. O teatro, então, ele só podia acontecer nessa zona marginal, nessa zona distante do centro de Londres. Na verdade, isso eu acho que acabou sendo benéfico para o teatro, né? Porque ali ninguém torrava paciência, né? Não tinha autoridade presente, os puritanos deviam ficar longe. Imagina, se eles estão ali, tinha uma igreja puritana ali perto, não sei o quê, e os caras iam vir, não. O teatro ficava mesmo nesse lugar, né? A arte, muitas vezes, né, ela é construída, ela é elaborada em lugares marginais, né? Que tem maiores dificuldades, mas também tem maiores liberdades, né? E isso não impediu a popularidade do teatro. O teatro era extremamente popular, né? Ao longo de um ano, né, a gente tinha milhões de pessoas assistindo ao teatro, claro, contando essas pessoas várias vezes, né, das várias vezes que elas iam ao teatro, tá? Então, um outro problema para as autoridades, para os empregadores que ficavam chateados com o teatro, né, é que as peças começavam às 2 da tarde. Claro, a peça não podia acontecer à noite, né? Não tinha como iluminar o teatro. Eles tinham tochas e tal para iluminar, mas não dava para ter uma peça toda noturna. Então ela começava às 2 da tarde, né? No inverno começava até mais cedo, ou seja, em pleno horário de expediente, tá? Então imagina que a quantidade de trabalhador que dava desculpa ou dava uma escapada para ir ao teatro devia ser enorme, né?
Sem falar estudantes universitários que matavam aula e por aí vai, né? De qualquer forma, as pesquisas mostram que havia presença de todas as classes sociais, né? Mas havia uma maior concentração entre aqueles que tinham frequentado a mesmo tipo de escola que o Shakespeare tinha frequentado, tá? Então, acredita-se que 15% da população de Londres é que frequentava os teatros, 85% não frequentavam, tá? A sorte do teatro qual era? A sorte do teatro era a Rainha Elizabeth, tá? A toda poderosa Rainha Elizabeth era uma soberana extremamente habilidosa em termos do teatro do poder, né? Ela construiu essa imagem da Virgin Queen, né? Da rainha virgem, né? Que era uma imagem muito poderosa, né? E ela jamais deixou de apoiar o teatro direta ou indiretamente, né? Diretamente porque ela não permitiu que avançasse nenhum tipo de proposta que proibia os teatros. Ela manteve os teatros abertos durante todo o seu reinado, né? Apesar das tentativas, né? E, além disso, as melhores companhias teatrais, inclusive a do Shakespeare, né? A qual o Shakespeare estava ligado, né? Que é a Lord Chamberlain Man, né? Elas se apresentavam regularmente na corte da Rainha Elizabeth, tá? Então, quem é que ia mexer com uma companhia teatral que se apresentava na corte, né, diante da rainha? Isso aí dava uma enorme legitimidade ao teatro, embora houvesse muito preconceito, né, quanto aos atores, quanto aos poetas, né? Mas o teatro como um todo, ele acabava sendo um pouco que blindado por essa relação que a rainha tinha com o teatro, né? Quando o Shakespeare chega a Londres, em algum momento dessa década de 1580, né, o teatro era uma arte cada vez mais desenvolvida e, sobretudo, era um negócio em ascensão. Era parte de uma indústria do entretenimento. Aquela multidão buscava entretenimento, né, por uma vida dura. Então, tinha os ursos, tinha milhões de outras coisas e tinha o teatro, que era um dos entretenimentos possíveis, né? Esse público heterogêneo, que vai desde os vagabundos, mendigos, prostitutas, né, criminosos foragidos, né, até os grandes comerciantes, passando pelos artesãos, pelos jovens universitários e outros, né, e mulheres também, que também frequentavam o público, né, é que constituíam uma caixa de ressonância das peças do Shakespeare, né? O Shakespeare escrevia a peça e a peça era apresentada. Só que ela era apresentada mais de uma vez, né? Então o Shakespeare percebia o que dava certo, o que não dava certo, né? E ele ia ganhando experiência com o público. Então, esse público pode ser considerado um coautor dos textos do Shakespeare, porque foi a caixa de ressonância dele, desse público, que foi moldando a escrita do Shakespeare, que foi moldando a arte do Shakespeare, né? Hoje, o autor de teatro, ele escreve uma peça, ela fica pronta, ele entrega lá na mão do diretor, se ele quiser, ele vai assistir e pronto, ele não tem mais controle nenhum sobre aquilo, né? E vai todo mundo respeitar o texto. Na época não era nada disso, né? Agora, a rainha, se ela incentivava, ela também controlava o teatro, tá? Tinha limites. As peças tinham que ser apreciadas pelo Master of Revels, né? Que seria mais ou menos o mestre da folia, o mestre das diversões, né? Então havia uma censura para que não houvesse ataques à realeza, etc. Tá? Primeiramente, antes da chegada do Shakespeare, as peças eram encenadas assim, ao ar livre, em estalagens, em residências, em escolas, em universidades, né? Mas antes do Shakespeare chegar, em 1576, quando ele tinha apenas 12 anos, foi construído o primeiro teatro londrino, que tinha um título bem saboroso de theater, né? Ou seja, o teatro. Também ele era o teatro na época, ele era o primeiro, né? Só que a incerteza, os ataques dos puritanos eram tão grandes que eles construíram o teatro de maneira a poder remover o teatro e levar para outro lugar, né? Com medo de que eles fossem impedidos. Vocês veem como é que era o clima, né?
Os moradores de favelas faziam a mesma coisa. Até a década do Rio de Janeiro, até a década de 80, isso os próprios me contaram, antes do governo do Brizola, que ele mostrou claramente que não ia mais remover favela nenhuma, na década de 70 ainda houve remoção de favela por parte da ditadura militar, né? Eles construíam tudo de madeira. Não ia fazer um negócio de alvenaria para depois destruir. Fazia de madeira, pegava, tirava a madeira e levava para outro lugar, né? Então a mesma coisa fez o pessoal do Tita, né? No ano seguinte, em 1577, né? Já é inaugurado outro teatro, o Curtain. E assim vai. Quando esse Curtain, o Shakespeare chegou a... Congelou, Voltou? Voltou. congelou. Parou em 1577. Tá. Então, no ano seguinte já é construído um segundo teatro, o Curtain. E quando o Shakespeare chega, né, já tinha 8, 9, 10 teatros disputando o público. É muita coisa. É incrível isso, gente. Estamos falando do início do final do século XVI, de 400 anos atrás. 8, 9 teatros na cidade. É uma coisa absolutamente incrível. Mostra um gosto pela arte do teatro, né? E uma capacidade desses profissionais, a existência de profissionais qualificados. Então vamos para mais uma amenidade. Eu gostei desse nome amenidade. Não corresponde ao que eu estou fazendo aqui, não, mas eu gostei dele. Essa amenidade, vamos ver. Aqui são vários teatros londrinos que o The Globe, do próprio Shakespeare, o The Rose, depois a gente tem o Blackfriars, a gente tem o Fortune, a gente tem inúmeros teatros aqui. Vocês veem que o Rose e o Globe estão do outro lado do rio, né? Tem o lugar onde está a cidade aqui, mais acima, e aqui do outro lado, nessa área de Liberty, isso é que está o Globo, está o Swan e outros teatros. Isso é tudo na época do Shakespeare, tá? Em um deles, esse Teatro Rose que apareceu ali, havia lugar para 600 pessoas em pé no pátio, descoberto, né? Os teatros eram assim, tinha áreas cobertas e descobertas, né? O palco e o pátio em torno do palco eram descobertos, tá? E havia as galerias cobertas. E ele tinha mais 1.404 lugares em galerias com bancos cobertas. O Globe, esse teatro do qual o Shakespeare era um dos acionistas, também com 3 andares, como eu já disse, podia comportar até 3.000 pessoas. Agora, talvez a ilustração mais bonita, a amenidade mais interessante. Aqui a gente tem um desenho do Globe, né? Na verdade, nós não temos certeza exatamente de como ele era, né? Porque não tem nenhum desenho da época do Globe, mas tem descrições e tem desenhos de outro teatro, né? Então vocês podem ver que é claro que aqui fez um corte, né, para você poder ver o teatro todo. Você vê que tem o palco, né? Que parte coberto, mas parte descoberto. Tem o lugar do pátio, onde ficava a plebe, né, a galera mesmo, né, ficava aqui, o que nem geral do Maracanã, abaixo do palco, olhando os atores de baixo para cima, mas muito próximo aos atores, e os diversos andares, né, que iam subindo de preço de acordo com o andar, tá? Essa bandeira aqui, ela é hasteada no dia em que ia haver espetáculo, para ser visto de longe. Então, é isso que o McDonald's faz hoje em dia, né? Coloca aquele logo horroroso dele, aquele M amarelo, que devia ser proibido aquele negócio, a poluição visual terrível, que ele coloca que a gente vê de quilômetros de distância, aqui se colocava essa bandeira, né? Para dizer que ia ter apresentação. Esse era o The Globe. Na verdade, embora tivesse o nome The Globe, ele não era redondo, porque os carpinteiros da época não sabiam dobrar madeira, não faziam obras com madeira dobrada. Então, na verdade, ele era um polígono, né? Que ficava parecendo uma coisa redonda, mas não era totalmente redondo, tá?
Bom, o métier teatral, né? Agora vocês, deixa eu voltar aqui. Deixa eu voltar porque eu quero falar uma coisa. Vocês percebam que os atores ficavam cercados de público pelos quatro lados. O pessoal do pátio cercava o palco por três lados, não é isso? Na frente e nesses dois lados. E atrás tinha o pessoal o quê? Aqui nessas galerias, que também estava cercando os atores, estava vendo, não estava tão próximo, mas estava vendo os atores. Então, é incrível, porque é uma concepção, né, de teatro absolutamente envolvente, de relação direta com o público, muito mais do que muitos teatros, até mesmo contemporâneos. Tem muito teatro que é o palco lá e o público cá. Aqui não. Os caras estavam cercados pelo público. Então, os atores, e claro que o diretor, que às vezes era ator e diretor, como no caso do Shakespeare, ele podia medir a temperatura do público. Ele podia saber exatamente qual a piada que funcionou mais, onde o pessoal ficou mais intrigado, onde algumas pessoas ficaram chateadas. O tempo todo, a reação ali era imediata, o feedback era total. Tá? Aí o pessoal, como é que o Shakespeare virou Shakespeare? Na prática. O cara estava imerso nesse negócio. Né? Ele era, ao mesmo tempo, ele era acionista da companhia teatral, controlava o teatro, era ator, era poeta. O métier teatral, não pensem que era um métier delicado, né? Era um métier exclusivamente masculino, né? Eu já falei que não tinha mulheres representando, e não estava a salvo da violência. O próprio Shakespeare, que era conhecido por ser bastante educado, bastante polido, bastante gentil, sempre carregava a sua espada para lá e para cá, né? Nunca se sabe, né? E muitos homens de teatro se envolveram em duelos até mesmo fatais, né? Poetas importantes, como Christopher Marlowe, né? Morreu numa briga de taverna, até hoje pouco explicada. Talvez possa ter sido até alguém que mandou matar, né? Ben Jonson, né, outro grande poeta, poeta eu estou aqui usando no sentido da época, né, de autor teatral, foi preso por matar um ator em duelo. Imagina, um diretor que mata um ator no duelo. Né? Então a coisa era... E foi marcado a ferro na prisão. Tá? Mas a companhia do Shakespeare, a Lord Chamberlain Man, era conhecida pelo bom comportamento. Não era o pessoal desregrado, nem que bebia muito e tal. Bom, o teatro estava todo organizado em companhias de atores, né? Os atores dessas companhias funcionavam como sócios de um empreendimento comercial. Se quiserem, uma cooperativa de artistas. Tá? Embora as parcelas que eles detinham, né, da companhia, que eles detinham dos teatros que eventualmente eles possuíssem, fossem diferentes. Tinha gente que tinha mais dinheiro. Né? Então, esses membros participantes, como eram chamados, eram de 8 a 12. Né? Digamos, eram os atores permanentes da companhia. E, além disso, havia os trabalhadores contratados. Qual deve ter sido o percurso do Shakespeare? Começou como trabalhador contratado. Né? Aí, isso era muito comum, haver peças em parceria. Tá? E como tinha uma produção quase que industrial de peças, muitas vezes os autores chamavam alguém para escrever junto com ele. Ô, fulano, pô, eu estou sem tempo ali, tenho que ir comprar não sei o quê, escreve essa cena aqui para mim. É o cara que se apaixona pela menina, não sei o quê, já entendeu? Então escreve isso aqui para mim. E numa dessas o Shakespeare deve ter escrito alguma coisa, né? Pode ter começado por aí. Né? As companhias buscavam ajuda e, sobretudo, a proteção de patronos. A ajuda seria ajuda financeira. Mas a ajuda financeira talvez fosse menos importante do que a proteção dos patronos. Já que o teatro era muito odiado pelos puritanos e por outros, né? Eles tinham que se associar a alguém da nobreza. Então, por exemplo, a própria Rainha Elizabeth, ela tinha uma companhia que se chamava The Queen's Men, que era um nome meio esquisito, que os homens da rainha, né? Porque ela era a rainha virgem, mas tinha uma companhia chamada Os Homens da Rainha, né? Mas tudo bem, deixa para lá. É porque ela não era brasileira, né? O inglês é mais sério. Se fosse brasileiro, nossa senhora, ia ser zoado até dizer chega. Mas, enfim, porque para esses nobres, inclusive para a rainha, né?
você patrocinar uma companhia teatral era um meio de propaganda, tá? Que é óbvio que na hora que eles abriam o espetáculo, nós somos os homens da rainha, nós somos não sei quem, nós somos o homem do nobre tal, e parará, a companhia agradecemos ao nosso patrono, aquela coisa toda. Então, esse nome da pessoa, ele era engrandecido, né? O Lord Chamberlain Man, né, do Shakespeare, que o Shakespeare participava, devia o seu nome a um funcionário da rainha, né? O Chamberlain era um funcionário, uma espécie de mordomo, num sentido mais amplo. Não era só aquele cara que levava cafezinho, aquele cara que servia a rainha o tempo todo, estava ali, né? O tempo todo presente. E a rainha gostava tanto dessa companhia que eles se apresentavam mais de 100 vezes diante dela, né? E, então, esse patrocínio era buscado pelas companhias teatrais. Como é que funcionava a companhia na prática? Os ensaios eram pela manhã, seguidos de um rápido almoço sem direito a drink. No contrato estava estabelecido: ator bêbado teria o seu contrato revogado, né? À tarde, a apresentação, normalmente de 14 às 17, durante 6 dias da semana, né? Eu lembro que algumas peças, né, como o Hamlet, por exemplo, se ele fosse apresentado na íntegra, demoraria 4 horas e meia. Eles sabiam que isso era impossível. Então, cabia ao autor e também aos atores que já tinham mais experiência, né, dizer, não, vamos cortar essa cena, vamos resumir aqui, etc., botar um cara falando o que aconteceu e por aí vai. Depois deles tirarem peruca, maquiagem e tal, eles só chegavam numa cidade para comer às 18, 19 horas e tal, aí, né, aí podiam beber, né? Então, sobre a elaboração de peças, de início, quem elaboravam peças eram pessoas com título universitário, né? Que eram chamados de os rapazes inteligentes, os wit men. Wit, né? Wit é que tem sagacidade, os rapazes sagazes. Quando Shakespeare começa a escrever e a assinar suas peças, né? Claro que houve uma reação, né? Houve uma reação quanto à entrada de um artesão que não tinha título universitário, com tentativa até de ridicularizar o Shakespeare, né? Dizer que ele plagiava muito e não sei o quê, parará, parará. Teve um cara chamado Robert Greene que atacou bastante o Shakespeare. Mas foi bom porque ele acabou nos dando muitas informações sobre o Shakespeare, né? E você não pensava que ele estava contribuindo para a permanência das informações sobre o Shakespeare, né? Mas a posição do Shakespeare não podia ser mais vantajosa do que essa, né? Os atores passavam muito tempo juntos, né? De manhã até de noite, durante 6 dias da semana, né? As peças exigiam essa escolha do que ia ser representado, que ia sendo adaptado, que ia sendo modificado. O cara chegava e falou: ô Shakespeare, aquela sua segunda cena do terceiro ato não funcionou legal, não? Você não viu, não? Aí o Sheik fala, não, mas o público de sexta-feira é assim, ele meio não sei o quê. Vamos testar numa quarta-feira para ver se funciona. Enfim, era uma coisa de permanente embate, né, para ir lapidando melhor a peça, porque a peça não era feita para ser escrita nem lida, ela era feita para o público, tá? Então, em termos práticos, só mesmo quem estava ali em loco é que ia saber mudar o conteúdo do espetáculo, tá? Antes, talvez, fosse feito por um ator mais experiente, agora pelo Shakespeare, que estava atuando ali, né? Até nas apresentações. Dizia-se que o Shakespeare era bonzinho, assim, como ator, né? E fazia umas pontinhas, mas ele escolhia as pontinhas dele, é claro. Então, ele fez o fantasma do pai do Hamlet, que também se chamava Hamlet, aliás, né? Do Hamlet Sênior, do fantasma que aparece para o Hamlet, né? O Shakespeare, dizem que ele fez esse papel como exemplo, que é uma pontinha, mas uma pontinha espetacular, né? Porque aquilo muda todo o rumo da história da Dinamarca. A vida do Shakespeare não devia ser nada fácil, porque além de poeta, que tinha que escrever pelo menos 2 peças por ano, fora os poemas que ele escreveu, que nem vou falar disso hoje, né? Ele era ator de papéis menores, né? E era empresário sócio da companhia teatral, ou seja, prestação de contas, o que a gente vai comprar, tem que reparar o teatro, o palco está com uma ripa quebrada, tudo isso era com o Shakespeare também. Com o Shakespeare e com os outros. E cuidava, mesmo que à distância, da sua família e dos negócios na sua terra natal. Né?
No caso das apresentações, que eu falei que eram 6 peças em 6 dias, não, elas eram 6 peças em 6 dias, não se repetiam. Tinha 6 peças diferentes em 6 dias. Elas se repetiam nas semanas seguintes, né? Mas a ideia é que o cara pudesse ir ao teatro 6 dias da semana, vendo 6 peças diferentes, né? Então, os atores tinham que decorar um número incalculável de falas por semana, né? Não havia cenário, o figurino era coisa de segunda categoria, ninguém ficava preocupado que o Júlio César tivesse vestindo uma toga romana do jeito que ela era daquela época de Roma mesmo, né? E como não havia cenário, o tempo todo no texto tinha que se marcar onde que transcorria a ação, né? Onde que estava acontecendo a ação. Isso exigia enorme atenção e muita imaginação por parte dos espectadores, né? Havia também muita música, mas as peças estavam centradas no uso das palavras, né? E muitas vezes, que nem eu falei, havia brincadeiras com forte teor sexual. Eu vou dar um exemplo, né? Eu vou dar um exemplo. Vou colocar aqui. Então, Romeu e Julieta, que é uma peça que tem trechos belíssimos de poesia, como a gente vai ver, inclusive sonetos, etc. Na cena inicial, a gente tem Sansão e Gregório da casa dos Capuleto, que é a mesma de Julieta, que eles estão armados de espadas e escudos, prontos para brigar com os Montecchio, trocando bravatas e desafios entre si, e dizendo que vão fazer com os homens e mulheres dos inimigos Montecchios. Então, Sansão diz assim: e as moças, para não ficarem nervosas, precisam levar ferro de vez em quando. Pretendo ferrar os Montecchios no meio da barriga e as Montecchias um pouco mais embaixo. Gregório, essa rixa é entre homens. Sansão, dá na mesma. Vou agir como um tirano. Primeiro vou lutar contra os varões. Quando chegar a vez das donzelas, serei um cavaleiro. Ou seja, vou arrancar a cabeça delas. A cabeça das moças? A cabeça, o cabaço. Entende no sentido que te agrade. O sentido é ficarem sentadas enquanto o meu ferro estiver de pé. E todos sabem que eu tenho um belo pedaço de carne. Bom, essas imagens para nós são muito grosseiras, né? A gente não imagina isso no teatro. Isso também é Shakespeare, né? Mas eram comuns no público da época, eram apreciadas. Tanto que Cleópatra, no Antônio e Cleópatra, ela diz assim: ó cavalo feliz por carregar o peso de Antônio. Até que essa aí foi mais delicada comparada aos outros, né? Mulher é sempre melhor que homem. Mas eu e minhas birras, né? Nessa mesma peça, como a gente vai ver, a gente tem trechos de arte belíssimos, extremamente poéticos, quer dizer, tinha coisa para agradar a todo mundo, né? No início do século XVII, inclusive, o parlamento inglês chegou a aprovar uma lei que controlava a linguagem de baixo calão nas peças. Eu não sei se deu certo, mas aprovaram essa lei, né? Os teatros eram de madeira e às vezes pegavam fogo, como o Globo pegou fogo, que numa peça lá eles foram fazer um tiro de canhão, o teto era de palha, pegou fogo, o teatro era de madeira e destruiu tudo. Foi aí que o Shakespeare voltou para a Stratford, falou: ah, deixa para lá, agora eu me aposento. E voltou para a Stratford, né? As trombetas tocavam 3 vezes para avisar os retardatários que a peça logo ia começar. Do lado de fora, vendedores de cerveja e petisco. Do lado de dentro, vendedores de cerveja e petisco também, né? O aspecto era diferente do teatro de hoje, parecia mais um mercado, né? E é possível que do lado de fora a gente ouvisse esse barulho dos ursos, né? Ou então alguém gritando pega ladrão, depois de ter sua carteira surrupiada, enquanto profissionais do sexo tentavam convencer os espectadores a se engajarem em outro tipo de divertimento, tá? O palco tinha então essa parte frontal que avançava, trazendo a audiência para a ação, né? E esse público ali de baixo, né, do pátio, era a porção mais ruidosa e problemática, né? Vivia entornando cerveja, comendo nozes, maçãs, pepinos e outras guloseimas, e não tinha nenhum problema em expressar seus sentimentos em relação à peça ou um ator em particular. Eles riam em voz alta, conversavam, debochavam, vaiavam e até arremessavam objetos na direção do palco.
Aliás, isso já era uma coisa lá do tempo dos gregos antigos, do Aristófanes, né? Os atores, às vezes, jogavam coisa para o público para puxar o saco, e o público, às vezes, jogava neles também, né? É claro que, então, feedback, no bom e no mau sentido, não faltava no teatro elisabetano, né? Os atores, eu imagino, embora nenhum autor tenha falado isso, que eles deviam ter que ter vozes muito poderosas, né? Para falar acima dessa barulheira toda. No caso do Globo, você pagava um penny para ficar nesse pátio, né? Pagando-se mais um penny para essa galeria coberta, onde deviam ficar os mestres artesãos, comerciantes, funcionários da corte e a pequena nobreza. E, por fim, a gente tinha os camarotes dos grãos-senhores, né? E de alguns nobres. E havia alguns teatros até mesmo, assentos, os mais caros assentos eram localizados no próprio palco. No próprio palco. O que às vezes dava confusão, né? O sujeito se levantava, pegava a cerveja, esbarrava no ator, enfim. É uma coisa assim, absolutamente fenomenal. É uma cultura carnavalesca, não tem nada a ver com essa coisa da erudição e tal que a gente atribui ao Shakespeare, né? A música de alaúdes, flautas, tambores e trombetas era parte importante do espetáculo. Nas peças do Shakespeare, há 70 canções compostas por ele. Quer dizer, não compunha só a poesia, mas compunha a música. Essa vocês não esperavam, né? Os atores tinham que saber cantar também. E tinham que saber dançar, porque tinha coreografia, tinha dança. No Romeu e Julieta, claramente, tem um baile e tem uma hora que os atores dançam, tá? Ser ator-poeta, né, como eram, ou ser como Shakespeare, era uma profissão precária, porque às vezes as companhias fechavam, os teatros fechavam por causa da peste, as autoridades fiscalizavam, não havia garantia de uma renda estável. Apesar disso, Shakespeare prosperou, né? Se tornou acionista em 1599 do Globo, e quando voltou para Stratford, ele comprou uma das melhores casas da região. Tá? Essa é a parte expositiva. Agora, a gente vai trabalhar muito brevemente, que a gente só tem uns 8 minutinhos, né? E eu prezo pelo horário. A gente vai trabalhar um trechinho de Romeu e Julieta, um trechinho mais agradável do que aquele que eu acabei de ler, que é um pouco chocante, mas que ele é verdadeiro, né? Palavra-chave daquele, eu fiquei até com medo, hein? Saísse uma palavra-chave daquele Não, mas ali trecho. nas tem palavra-chave, são os inimigos, né? São os inimigos. São Montec, a palavra-chave é o inimigo, né? Brincadeira, Então a brincadeira. gente tem essa cena belíssima, né? Que Romeu, no início da peça, né? Primeiro que a peça ela versa bastante sobre a rivalidade entre as duas famílias, né? A peça, ela, na verdade, capta um momento histórico de mudança, de transformação, né? Em que os indivíduos começam é, é, a se, a se separar, né, das famílias, no sentido de ter direito a uma vida própria, né? De não estar mais preso como se fosse um clã, né? Então, Romeu e Julieta é uma dramatização, na verdade, desse processo, do processo de individualização, né? E o interessante é que Romeu tem 17 anos, Julieta tem 13, né? Romeu começa a peça apaixonado por uma tal de Rosalina, que também era Capuleto, quer dizer, também era dos inimigos. Aí ele vai a um baile, e um amigo dele diz, não, ele fala que a Rosalina é mais linda, brilha mais do que o sol, não sei o quê, e um amigo dele fala, ô, Romeu, a Rosalina, comparada com ela mesma, ela é muito bonita, mas vamos botar ela perto das outras para você diminuir, baixar menos, menos, Romeu, menos. E ele vai ao baile. Assim que ele chega ao baile, não vê a Rosalina nenhuma. Ele vê a Julieta, vai falar com ela, descobre que ela também é uma Capuleto, mas já era tarde, já estava apaixonado por ela, e ela por ele, aquele amor adolescente, incendeia de imediato, né? Ele, ele, ele beija a Julieta, né? E depois ele decide não ir embora. Ele finge que vai embora da festa, pula o muro e fica no jardim. E nisso aparece a Julieta no balcão, que é uma das cenas mais bonitas e mais célebres, né? De todo o teatro, posso dizer, da história, né? E a Julieta aparece né, e o Romeu sai das sombras, né? E está falando, em relação aos amigos dele, está falando, quem não sofreu, debocha de quem chora, né? A Julieta aparece na sacada e o Romeu
fica louco, ele começa a falar, mas sem ela ouvir. Mas que luz raia agora na janela? É o Oriente, e o sol és tu, Julieta. Vem, sol, matar a despeitosa lua, pálida enferma, de tristeza e inveja, ao ver que sua beleza é superada por seu vassalo. Não a sigas, sol. Eu estava querendo aumentar, mas não consegui. Não as sigas, sol. Não sigas a vestal gelada e anêmica, pois congelar o amor é uma tolice. É ela quem lá vem, é minha dama. Se ela soubesse que é a minha amada. Ela fala e, contudo, está em silêncio. Seus olhos é que falam. E eu respondo. Aí ele, né? É, a Julieta dá um suspiro aqui, na página seguinte, né? E o Romeu, é, e ela tá falando sem ele estar ouvindo, né? Ela diz: Romeu, ó Romeu, por que tens de ser Romeu? Renuncia teu pai, nega teu nome. Olha aí o processo, né? De descolamento da família, né? Para ela casar com ele, tem que deixar de ser Montecchio, tem que deixar de se ligar à família dele. E ela da família dela, para que eles possam se unir, né? Para que possa haver união dos indivíduos. Renuncia a teu pai, nega teu nome. Ou então jura amar-me para sempre. E hei de dizer, não sou mais Capuleto. Quer dizer, ele renunciaria a ser Montecchio e ela renunciaria a ser Capuleto, né? É esse o processo. É, é um processo que aqui está dramatizado romanticamente, numa relação romântica, mas, na verdade, é um processo histórico, sociológico, né? E o Romeu está se perguntando no verso 40 aqui, devo ouvir mais calado ou abordá-la, né? Aí ela diz, teu nome é o inimigo e não tu mesmo. É de uma ousadia incrível, porque o nome significava aquele pertencimento a uma família secular. E ela diz, não, isso é só um nome, né? O que interessa somos nós indivíduos. Ainda que não fosses um Montecchio, seria quem tu és, nem mais nem menos. Ou seja, tu não deves nada ao fato de ser Montecchio. Eu estou te analisando enquanto indivíduo. O que é Montecchio? Não é braço ou perna, nem torso, nem cabeça ou parte alguma que forme um ser. Escolhe uma outra alcunha. O que há num nome? O que chamamos rosa terá fragrância igual com outro nome. Se Romeu não fosse mais Romeu, teria com um título distinto a mesma perfeição. Despe esse nome, que não é parte tua, e em seu lugar toma tudo que sou. Né? Então você vê que nesse pequeno trecho, que é uma poesia absolutamente maravilhosa, né? Que é de um romantismo exacerbado, mas que, na verdade, o Shakespeare está capturando e problematizando. Quer dizer, é como se ele dissesse: olha, não podemos mais continuar com essa coisa de grandes famílias, de feudos, de disputas, que na verdade havia na Inglaterra, né? A Inglaterra teve várias disputas entre pretendentes à coroa e coisa do gênero. Então, você vê que numa única peça, que não deu para trabalhar aqui, obviamente, né? É, numa única peça, o Shakespeare coloca elementos populares de obscenidade. A gente tem a ama da Julieta, que é uma figuraça, que ela lembra quando o marido dela, que agora já morreu, ela lembra quando o marido dela viu a Julieta cair e se arrebentar, né? Arrebentar o nariz e tal, cair para frente, e virou para a menininha Julieta, falou assim: ah, mas um dia você vai cair para trás, que era uma coisa obscena, né? Cair para trás era uma coisa obscena. E a Julieta, que toda inocente, falou: um dia eu vou cair para trás. Aí a ama disse: agora eu tô lembrando disso. E não é que ela vai cair para trás mesmo, ou seja, ela vai tomar ferro, que nem outro cara diz. A ama lembra de uma cena que ela falou: teve um dia que eu tinha enchido a cara, né? Ela era ama de leite, eu tinha enchido a cara, e quando ela foi mamar, ela fez uma careta, começou a chorar e não quis mamar mais. Enfim, você tem numa única peça. Uma única peça. Então, é, a única conclusão que eu queria que vocês tirassem dessa aula, além de todas as outras que vocês podem tirar à vontade, né, é de que o Shakespeare ele não é um autor erudito, assim como também não é um autor popular. Na época dele, não era possível fazer essa distinção para um poeta teatral. Um poeta teatral tinha que agradar a todo mundo. E é
E essa capacidade do Shakespeare que ele tinha, que torna ele mais universal, porque ele pensava a situação, né, da ama desbocada e não sei o quê, que ela fala, eu acho que só tenho 4 dentes, e por aí. Mas a gente acha engraçado, mas as pessoas no público podiam estar se identificando, porque era a realidade do povão, né? Assim como era a realidade de alguns nobres, a posição da Julieta, a posição do Romeu, etc, etc, tá? Olha, eu agradeço muitíssimo a vocês por terem vindo, vocês salvaram essa aula, que eu achei que não viria ninguém, né? E, pelo contrário, veio um público super selecionado, maravilhoso, dos meus cursos, de pessoas que eu ainda não conhecia. Obrigado, Elizabeth, obrigado, Tabata, né? Então é isso, o curso vai continuar com 3 peças, uma comédia, né? Que As Alegres Comadres de Windsor, né? Uma comédia bastante feminista, né? Muito engraçada. E depois a gente vai trabalhar o Romeu e Julieta e o Hamlet. Se alguém tiver interesse em fazer o curso, entre em contato. Se não, muito obrigado por vocês terem vindo. Eu estou preparando essa aula há umas semanas, né? E estou muito feliz de ter dado essa aula, porque ano passado eu tentei dar o curso de Shakespeare, não apareceu Congelou. ninguém, só Travou, 2 professor. pessoas. Congelou. Estou muito Ih, acho que o professor caiu. Ah, não, não caiu não, Estou voltou. muito feliz porque ano passado eu tentei, eu escrevi 16 textos, publiquei no Facebook, não sei o quê, parará, e só apareceram 2 pessoas. Hoje, né, finalmente consegui ter a nossa primeira aula de Shakespeare. Espero não ter ido tão mal. Gente, muito Muito obrigado, obrigada, tá? professor. Até a Adorei. próxima. Obrigada, professor. Valeu. Boa noite, boa Ótimo, noite. professor. Obrigado. Obrigada. Adorei Boa noite. também. Também Obrigada. gostei muito. Superou as expectativas. Valeu, beijo. Shakespeare é muito bom. É. Fala, Tabata. Quer É. falar? Ah, não, tá batendo palma. Tá bom, Tabata. Ah, então tá. Até semana que vem, Obrigado. professor. Obrigada, Obrigada. Semana Mar. que vem. Valeu. Boa noite. Obrigado. Valeu. Deixa eu perguntar uma coisa rapidinho aqui. Fala, A querido. gente lê o texto e faz a palavra, aquele mesmo esquema. Mesmo esquema. Só que eu vou Você- mastigar mais o texto é, na aula, sabe? tá, Eu vou passar sim, pelos atos diferentes, vou dar uma mastigada para vocês não se tá, perderem. Vou ajudar mais a tirar a palavra-chave, tá? tá. Outra coisa, professor, desculpa, vou aproveitar para perguntar também. É, eu vou comprar já selecionei aqui, já encontrei o volume 1 da Nova Aguilar, né? Que é o texto que você está recomendando a gente ter. Mas você vai dar o PDF, porque no volume 1 tem Hamlet e Romeu e Julieta, mas não tem As Alegres Comadres de Não, Windsor, é do não, volume 2 ele, não. né? Olha, eu vou, na verdade, vou usar para Romeu e Julieta e Hamlet, vou usar a Companhia das Letras, tá? Porque é Ah, é? muito bonitinho, muito bem estruturado, Mostra, por favor, aí tem a muitas capa. notas, tá? Olha, queria ver também a capa. Estão vendo? É Companhia Sim, das Letras, então não é aquele da Nova Aguilar. Ah, você vai usar Não. Romeu e Julieta da Companhia das Romeu, Letras. E os Julieta e outros Hamlet dois? também. E Hamlet Ah, e também. Hamlet também. As Ah, Alegres tá. Comadres é que eu não tenho da Companhia das Letras, eu preciso da numeração dos versos para a gente poder usar a palavra-chave. Então aí eu vou fazer o PDF na Nova Aguilar, tá? Ah, tá. ah, tá. E Ah, então aí, foi bom, foi bom você falar, porque eu acho que esse da nova da Companhia das Letras deve ser mais em conta, porque as edições sim, da não Nova compra Aguilar nada são na bem Nova Aguilar, caras. não, não, não compra, porque a gente só vai trabalhar 3 peças, não compra não. Pode deixar, eu vou fazer o PDF da primeira Tá peça bom. e as outras 2 vai ser com Companhia das Letras, mas aí vocês têm que se virar, porque eu não tenho o PDF. Não, Companhia das Letras eu vou comprar. É bom porque E é vou mais procurar barato, é aqui. bem barato a Companhia das Letras, Eu tô vendo aí que acho que essa edição que você tem, aquela edição de capa mole, não é uma coisa mais popular, não é? Da da Companhia das Companhia Letras. de capa mole. Mas aí é Tem Romeu e Companhia das Julieta. Letras. Aí só tem Romeu e Julieta nisso aí. É, depois tem São Ah, dois o tá. Hamlet. livros, o Hamlet e o Romeu e Julieta. Esses que tem que Eu no comprar. sebo não consegui, Patrícia, não tinha. E também Não? acabei não comprando. Ainda Eu bem, não fui né? conseguir o sebo hoje, também não consegui comprar. Então foi São bom porque a edições gente ficou melhor um pouco informada. recentes também. São um pouco É. Eu recentes. tenho Não, mas outras acho que essa companhia. editoras. Não sei. Fala, Elizabeth. E eu tenho outras editoras, Relógio d'Água, que é de cá de Portugal. Sim, desde que elas tenham numeração dos versos, tá? Sim. Que para dar a palavra-chave e todo mundo na aula poder acompanhar, você tem que dizer no ato 2
cena 1, verso sim. 140 e tal, entendeu? Tá bem. Tem que, Isso, se era tiver numeração companheiro. em verso, tudo bem, não tem problema. Vai ter um Muito texto obrigada. diferente, mas é o mesmo texto, né? Não tem problema, Exatamente. Sim, sim. tá? Tá bom, então. Obrigada. Obrigada, professor. Marcos, Obrigado, queridas. Valeu. Valeu. Marcos, Ah, tem Fala, a Bárbara. Bárbara. recapitulando, a gente vai começar por qual? Vamos O começar Romeu e com as Julieta? Alegres Comadres de Windsor. Ah, tá. Eu vou fazer o Esse vai, PDF e vou vai enviar ter para PDF, vocês. tá ótimo. E o único texto que eu tenho desse numerado em versos é o da Aham, Nova Aguilar, que é muito tá caro, ok. que é um volume de obras completas, então esse eu vou fazer o Esse PDF. é bem caro. É, Tá. Esse eu vou fazer o tá bom. PDF, tá bom? Tá bom, Então então. tá ótimo. Aí eu envio Obrigada. Obrigada, para vocês. professor. Gente, Boa semana, obrigado. pessoal. Boa Até Vou noite. segunda. Boa mandar, Tchau. noite. vou mandar os Não, Tchau. vídeos e os mentira, até segunda, materiais até para quarta. amanhã, tá? Muito obrigada. As imagens. Obrigado, gente. Valeu. Tem Valeu. muito. Feliz. Tchau, Beijão. tchau. Valeu. Obrigado. Beijo, beijo, Tabata. Beijo, Beijo. pessoal.